Quero dizer que é uma honra participar aqui com vocês, é uma honra receber esse convite e poder trazer aqui um pouquinho, né, da minha experiência ao longo desses anos sobre laboratório veterinário e esse título, né, que ficou um pouquinho abstrato, talvez, para muitos ou para alguns, mas a gente vai esclarecer ele aqui. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. E aí a gente vai começar a conversar sobre isso. Cadê aqui? Compartilhar a tela. Aqui. Beleza. Vocês estão assistindo minha tela? Ok. Bom, pessoal, então, por que eu resolvi trazer esse tema, de qual o destino do seu laboratório? Por que esse título, tá? Quando o Natan entrou em contato comigo para a gente falar um pouquinho, uma das minhas experiências, né, ao longo desses anos é a área comercial também. Eu trabalhei alguns anos do outro lado, né? Então, na comercialização aí de equipamentos e insumos para laboratórios veterinários. E juntando, né, a rotina laboratorial mais esse conhecimento e gostando muito de gestão da qualidade, estudando bastante sobre área comercial, marketing, para os laboratórios, eu coloquei esse título de qual o destino do seu laboratório, porque acho que a gente tem que refletir sobre a realidade dos nossos laboratórios veterinários hoje. E uma das analogias que eu trago hoje é sobre Roma, né? Vou pedir licença aqui ao Érico Rocha, que eu vou usar um pouquinho dos ensinamentos dele, para a gente conversar um pouquinho sobre Roma, lembrar um pouquinho, né, desse lugar que foi tão cobiçado, é ainda muito cobiçado por turistas. Historicamente, ele é muito imponente, né? Roma é muito imponente, principalmente, então, na época do Império Romano, né? Quando houve a dominação ali a conquista de um grande território, e Roma, então, dominou todo o Mediterrâneo naquela época. E era, então, a maior cidade do mundo e a mais populosa. O que eu quero trazer com essa metáfora, né, de Roma? Que era um destino muito desejado. É um destino muito desejado. E a minha pergunta em relação ao seu destino, né, o destino do seu laboratório, qual Roma significa, nessa nossa conversa aqui, qual é o destino do seu cliente ideal no laboratório veterinário? Então, aonde o seu cliente, cliente médico veterinário, ele quer chegar com os exames laboratoriais que você faz. Então, essa é a metáfora sobre Roma, né? Roma vai ser o destino que o seu cliente ideal deseja chegar. E dentro do laboratório veterinário, todos os caminhos, eles vão levar para o destino que o seu cliente deseja. Todo relacionamento que você criar com o seu cliente tem como objetivo levar o seu cliente ao destino que ele quer. Todo o seu conteúdo de marketing, material impresso, comercial, de ações comerciais, de treinamentos, de assessorias, consultorias, tem que levar para o destino que o seu cliente ideal deseja. Seu cliente hoje pode ficar um pouquinho dúbio, a gente ainda vai falar sobre isso, se é diretamente só o médico veterinário, ou hoje a gente já tem que talvez abraçar um pouquinho mais o tutor. E essa abordagem vai mudar comercialmente, falando sobre marketing também. Mas falando de caminhos onde o laboratório vai levar, por que eu estou falando sobre isso, né? Por que eu trouxe essa metáfora? Dá para explicar de uma outra forma, que é falando de patologia clínica. Então, o Roma, né? E eu tenho que saber qual é o destino que o meu cliente quer, porque ela é a STIM-cell. O destino é aquela célula pluripotente. É a base mais importante, onde eu tenho que ter muita clareza disso
para saber das consequências disso tudo, né? E os caminhos que vão levar a Roma sejam muito claros e bem definidos, para que não aconteça nenhum problema no meio do caminho e você não seja pego desprevenido. Então, saber exatamente aonde que o seu cliente quer chegar vai te ajudar a produzir, a organizar o seu laboratório, a executar as coisas dentro do laboratório, a planejar o seu laboratório de uma maneira que faça sempre o seu cliente ter Roma alcançada, ter a Roma dele alcançada. E esse destino final que o seu cliente quer chegar, normalmente a gente entende numa visão comercial e de marketing que ele seja simples e atrativo para o cliente. E, na verdade, para a gente que é patologista clínico, para a gente que está dentro do laboratório, isso é muito simples, isso é muito claro. Não há uma outra ideia de que o exame, o auxílio diagnóstico, ele tem que levar a um diagnóstico definitivo. Ele tem que dar um direcionamento diagnóstico. Né? Então, resumo aqui de Roma, ou na verdade aqui a transformação da palavra Roma em apenas 2 palavras seria diagnóstico definitivo. Então, o laboratório XYZ, ele ajuda médicos veterinários a chegar no diagnóstico definitivo. Ou ele ajuda médicos veterinários dando um direcionamento no diagnóstico, auxiliando o diagnóstico. Esse é o serviço laboratorial, é isso que a gente entrega. E quando a gente tem isso muito claro, dentro do laboratório, todos os caminhos vão levar a Roma, vão levar ao diagnóstico definitivo, vão levar a um esclarecimento diagnóstico. E quais são esses caminhos? É a triagem da amostra, é a coleta dessa amostra no cliente, vai ser a inspeção dessa amostra quando ela chega, o cadastro dessa amostra, a análise propriamente dita, o controle de qualidade que eu tenho que realizar todos os dias, a execução, elaboração de um laudo, o interfaceamento de dados, a liberação desse laudo para o cliente e a assessoria científica que você vai dar lá no final, né? Ou antes mesmo de o cliente solicitar. Mas o grande X da questão aqui é todos os caminhos dentro do laboratório vão levar a Roma. E quando a gente fala que todos os caminhos levam a Roma, eu falei aqui para vocês diversos caminhos que a gente tem que controlar, tomar cuidado, monitorar, para que nenhum deles desvie do objetivo final, do destino final. Tá, mas Dani, por que você está falando disso? Por que você está falando de Roma, dessas metáforas todas? Eu já entendi que serviço laboratorial é justamente para auxiliar o veterinário e ele quer chegar num auxílio diagnóstico, num diagnóstico definitivo. Mas o ponto de vista, a perspectiva que eu quero dar para vocês é que os seus clientes consomem o conteúdo, o produto, o serviço, porque eles querem chegar em Roma, porque eles querem chegar no objetivo final, no destino final. E o que isso implica? Que o seu serviço laboratorial, ele é um veículo. Ele é um veículo que pode ser um trem, ele pode ser um avião, ele pode ser um veículo mais lento, mas ele vai ser o veículo, ele vai ser a ponte que vai ligar, né, o desejo, a vontade dele de querer chegar lá e efetivamente chegar lá. E esse veículo, ele vai ser um meio, então é como que eu vou levar o cliente até Roma. E aí eu preciso, primeiro de tudo, entender quem é o cliente ideal dentro do laboratório. Então, uma das coisas que a gente fica hoje numa questão mais paradoxal, vamos dizer assim, quem é o cliente do laboratório? O cliente do laboratório é o médico veterinário solicitante do exame. Mas numa visão em que a gente presta um serviço,
A gente também é visto pelo Código do Consumidor, né? Do direito do consumidor. Então, o tutor, como ele também é um consumidor daquele serviço, e se ele for visto também como um cliente, ele também tem que receber a experiência, os cuidados que o médico veterinário também vem recebendo até hoje. A questão é que, quando a gente aproxima o tutor do laboratório, a gente começa a ter aquela visão, né, de ser uma opção para o tutor, e não apenas depender do médico veterinário. Então, a gente vai falar de relacionamento, de experiência aqui. Então, essas duas visões de cliente, hoje já podem ser consideradas na hora que você vai produzir o seu conteúdo, na hora que você vai fazer as suas ações comerciais, a forma como você vai chegar no seu cliente para vender o seu produto, o seu serviço laboratorial. É claro que são abordagens completamente diferentes, né? Mas o que a gente quer no final? Chegar a Roma. Roma vai ser auxiliar o médico veterinário no diagnóstico para o tutor trazer clareza ao que está acontecendo no animalzinho dele. Então, o objetivo final, o destino final é o mesmo, mas as abordagens ali no meio do caminho vão ser um pouquinho diferentes, mas esse relacionamento que a gente cria, essa experiência que a gente deixa para o cliente, é o que vai também, e a gente vai conversar também aqui, fidelizar e trazer esse cliente sempre para o nosso lado e que ele entenda que o nosso serviço é o que leva ele a Roma de forma mais rápida, mais prazerosa, com menos problemas, sem dor de cabeça, enfim, né? Como a gente fosse viajar aí até Roma, né? Então a gente quer a viagem mais rápida, mais tranquila. Às vezes, alguns clientes vão querer a viagem mais barata, mas no meio do caminho ele pode ter alguns percalços. Então, a gente também vai conversar sobre a viagem mais barata ou a mais cara e como que a gente lida com isso. Sobre o processo de conscientização do cliente do seu serviço, do seu laboratório, de que ele existe, comercialmente falando, a gente trabalha com os níveis de consciência. E o nível de consciência de um consumidor, né? E eu vou tratar aqui como consumidor, porque ele consome o seu serviço laboratorial, tá? E a gente também tem que perder um pouquinho desse medo, desse receio de falar que de comercialmente no laboratório, porque o laboratório é um negócio, ele precisa se sustentar, ninguém trabalha por caridade aqui. Então, os níveis de consciência do consumidor passa pelo aprendizado, tá? O aprendizado vai ser aprendizado e descoberta. Vai ser aquele cliente, aquele tutor ou aquele médico veterinário que não conhece o seu laboratório, que nunca viu, que não ouviu falar, mas que em algum momento alguém, um agente comercial, o seu conteúdo nas redes sociais, o seu site, ou alguma visita que você foi lá e fez e apresentou. Se tornou-se, então, uma descoberta daquele cliente que você existe. E aí, ao longo da vida daquele cliente, daquele veterinário, daquele tutor, ele reconhece algum problema. E aí, ele passa a ver o seu laboratório como uma possibilidade de solução. Então, quando o cliente ele se dá conta que ele precisa lá fazer exames, ou que o tutor se dá conta que ele quer ter um laboratório, que ele tenha confiança, porque ele entende um pouquinho mais do assunto, enfim, ele vai começar a procurar soluções para aquele problema, e ele pode considerar que o seu laboratório é a solução dos problemas dele. Tá? E aí ele vê você como o cliente passa a ser uma grande oportunidade de se tornar o seu cliente. E aí, quando há a decisão de compra, efetivamente ele se torna o seu cliente. Dentro de um processo de relacionamento comercial, em que a gente estabelece estratégias comerciais para
captar mais clientes, né? Aqui nessa tarjeta vermelha tá escrito leads, são realmente essas oportunidades, né, de clientes, vamos dizer assim. E quando a gente, num funil de vendas, que é esse lado esquerdo aqui desse gráfico, a gente vai ter, comercialmente falando, os nossos acompanhamentos desses clientes. Então, dentro de um laboratório veterinário que tem estabelecido um setor comercial ou que queira desenvolver isso, ou mesmo porque a gente tem características diferentes de laboratórios, né? Tem laboratórios que é eu laboratório, sou só uma pessoa, sou eu que vou fazer o comercial, e tá tudo bem, você pode também usar essa estratégia, vai depender aí do seu tempo, né, e da sua disponibilidade. E tem aqueles laboratórios que já tem uma pessoa que tem mais tempo para se dedicar à área comercial, ou vai ter uma pessoa específica para isso. Mas esse lado esquerdo aqui de topo de funil, meio de funil e fundo de funil, vai ser a forma como a gente vai classificando esses contatos que a gente vai tendo e também a forma como a gente programa, por exemplo, uma ação de marketing para atingir diferentes estágios de consciência daqueles possíveis clientes, daqueles possíveis leads. E aí a gente ficaria aqui horas falando sobre estratégias comerciais, como que a gente pode fazer isso e ferramentas para administrar isso e como que a gente conversa com os clientes em cada etapa desse funil de vendas até trazer esse cliente, trazer essa oportunidade de cliente a se tornar um cliente efetivamente. Quando a gente compreende esse funil e toda essa possibilidade de ação comercial que a gente tem, a gente abre um pouquinho mais o olhar, justamente porque eu começo a ver que eu tenho diferentes caminhos, né, para levar o meu cliente chegar em Roma. Então, o seu serviço laboratorial, ele começa a olhar para todas as experiências que esse cliente pode ter dentro do laboratório, não dentro efetivamente, mas dentro de todas as etapas do laboratório que ele pode passar. Então, quando a gente amplia esse olhar e passa a não olhar somente para a área analítica, a gente tem o conceito de qualidade total. O conceito de qualidade total é uma estratégia administrativa de várias empresas ao longo do mundo que olha para o negócio, olha para aquele empreendimento desde o começo do processo mais inicial até a entrega do produto final. Dentro do laboratório, né, no contexto, desculpa, do laboratório, a gente vai considerar todas as fases que a gente didaticamente divide em pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então, quando eu estou conversando com os meus clientes, falando com os colegas patologistas clínicos, donos de laboratório, e que me perguntam, Dani, mas como que eu começo a fazer qualidade no meu laboratório para melhorar a experiência do meu cliente? Você começa pelo começo. E onde começa? Começa lá no cliente, na preparação do paciente, na orientação desse cliente, então na produção de conteúdo, de informação, de instrução, porque o laboratório não é só fazer exame. A gente vai ver que a qualidade ela começa e termina no mesmo lugar. Mas se a gente andar um pouquinho mais nesse processo, a primeira etapa onde o laboratório efetivamente coloca a mão nessa amostra, se o seu laboratório presta esse tipo de serviço, é aquele motoboy, né, que vai lá coletar a amostra na clínica, no hospital, enfim, domiciliar, né? Então, se o seu laboratório faz coleta, essa também é uma das primeiras horas que a gente faz contato aí com o cliente final. Né? Nesse caso, com o tutor e o paciente. No caso do motoboy, muitas vezes com a secretária, com a recepcionista ou com o próprio médico veterinário. Mas o que eu quero dizer com isso é, os cuidados de qualidade estão já nesse momento. E quais são os cuidados que a gente tem que ter nesse momento? É de treinamento, é de orientação, é de explicação, é de padronização de como esse processo vai acontecer. E ele tem que acontecer sempre da mesma maneira. Por isso que a constância em treinamentos e orientação
vai ser um ponto importante que a gente vai falar aqui também. E esse pré-analítico, além dessa captação dessa amostra, ele também começa quando o cliente solicita essa coleta, né? E essa coleta ela vai ser agendada, planejada pela infraestrutura laboratorial e um sistema de atendimento ao cliente que vai receber essa informação. Então, nesses pontos, a gente coloca aí indicadores de desempenho para saber se esse motoboy está fazendo o serviço dele adequado, se essa pessoa que faz os agendamentos não está esquecendo de passar um agendamento. E esses dados que a gente vai gerando ao longo de todo o processo, no setor analítico, a gente tem indicadores que talvez para muitos aqui seja mais claro, que são os controles de qualidade que a gente passa diariamente, né? E os treinamentos da equipe técnica para que não ocorra nenhum erro analítico efetivamente. Mas esses indicadores, esses dados que a gente vai gerar desse controle de processo, vão ser os indicadores que ao longo do tempo vão dizer para a gente se o processo está indo bem ou se ele precisa de uma melhoria. Agora, se eu não faço nenhuma gestão, se eu não faço nenhum levantamento desses dados, e isso a gente vai ver que não é só no pré-analítico, no analítico e no pós-analítico, eu posso colocar ainda aqui o setor comercial e marketing, que é o principal foco aqui dessa nossa conversa, eu vou ter aí indicadores que vão me falar como que está o relacionamento com esse cliente, se esse relacionamento está adequado, se ele está satisfatório ou não. E aí, quando eu chego lá no pós-analítico, eu fecho todo o ciclo da qualidade total, né? Que vai ser, então, avaliar se esse cliente ele está bem assessorado, se eu tenho quantas assessorias eu dou por dia, se os clientes compreendem a assessoria que está sendo dada, se a pessoa que dá assessoria ela tem um bom poder de fala, se ela sabe ser clara nas colocações, ou se o cliente ele não tem receio de chegar até a assessoria. Porque a gente sabe que tem pessoas e pessoas, tem cliente que muitas vezes tem receio, né, de se expor ou de conversar, e aí o contrário pode ser considerado também. Quando você tem um setor comercial de assessoria, você pode fazer estratégias de contato com o cliente, né, ou mesmo uma estratégia que alguns laboratórios já fazem, que é, por exemplo, comunicar exames críticos que vão dar aí risco à vida do paciente, por aí vai. Tá? Aqui são exemplos de formas que a gente pode abordar esse cliente para oferecer a ele exames com qualidade e que ele tenha uma experiência aí satisfatória. E esses exames de qualidade, né? Essa qualidade não vai só, acabei de falar aqui, né? Não fica só no âmbito do analítico, mas ela vai trazer, então, excelência, credibilidade e confiança do cliente para o laboratório veterinário. Então, essa palavra confiança vai dar para a gente um novo olhar para aquele funil de vendas e uma coisa mais simplificada para eu trazer aqui para vocês. E aí eu simplifico todo aquele funil que a gente viu anteriormente em 3 palavras. A pessoa precisa conhecer o laboratório, conhecer a pessoa, principalmente, que está lá dentro, e inicia-se aí um relacionamento entre cliente e laboratório. Esse relacionamento pode ser feito por um setor comercial, especificamente, né? Mas esse relacionamento é algo comercial, né? É algo que a gente constrói ao longo do tempo, não é somente quando há aí o acionamento do cliente para o laboratório ou quando o laboratório tem que cobrar uma conta, por exemplo. Quando se cria esse relacionamento, o cliente ele passa a confiar ao longo do tempo, né? Quando se estabelece esse relacionamento, cria-se um vínculo entre laboratório e cliente e há uma relação de confiança. A partir do momento que o cliente entende que você é confiável, que você é a solução do problema dele, ele vai passar a comprar de você. E aí, essa questão do confiar e comprar, que muitas vezes para alguns clientes isso não é relevante.
que são aqueles clientes que muitos colegas mencionam que só o preço que importa. E aí a confiança ela não vai existir, ou ele vai confiar em qualquer um pelo simples motivo do preço ser mais barato ou não. E aí a gente vai chegar lá e vai elaborar melhor essa ideia de preço e valor, tá? Mas quando a gente fala então em confiança, a palavra qualidade ela aparece fortemente, né, para entregar ao cliente um exame que represente represente fidedignamente aquele paciente, aquela amostra daquele paciente que está aguardando um resultado. Então, aquele resultado tem que ser o mais realista possível, né? O mais próximo do real ali para aquela interpretação do resultado ser adequada. E qualidade dá para a gente traduzir essa palavra em atender as necessidades e as expectativas do cliente. E um grande defeito, um grande problema que eu vejo hoje, né, estando aqui desse lado, falando com muitos clientes, recebendo muitas demandas, a gente esquece de perguntar para o cliente qual é a necessidade e a expectativa dele. A gente acha que só entregar um exame, fazer uma pesquisa de satisfação no Natal, perguntando se o ano foi bom ou ruim, já é suficiente para a gente ter a base de informações e tirar uma conclusão se a gente está bom ou se não está bom o serviço que a gente está oferecendo. E, na verdade, é um mundo muito maior do que isso. E aí eu vou contar uma história, né, que eu acho que muitos de vocês vão se identificar. Os laboratórios veterinários, eles nascem ou nasciam, enfim, eu não conheço a história de todo mundo, mas eu me vejo nessa história porque eu já montei um laboratório veterinário e também já tive em outros laboratórios que nasceram principalmente da vontade de fazer exames de um veterinário patologista clínico. E até aí não está errado, está tudo bem. A grande questão é que, na maior parte do tempo, a gente se dedica, e eu me incluo nisso, porque eu me dediquei anos em conhecimento técnico, né, em saber fazer exames com excelência, em aprender cada vez mais exames, novas técnicas. E a gente não sai da escola aprendendo a lidar com pessoas, a se comunicar, a entender como funciona a cabeça do outro. E, principalmente, não sai com espírito empreendedor ou de negociação, ou como relacionar-se, né, com o cliente e ter esse feeling comercial, vamos dizer assim, esse sentimento para a área comercial. E aí, o que acontece? Ao longo do tempo, os laboratórios, eles crescem, alguns acertam um pouco mais a mão, outros nem tanto, mas a maioria do que eu recebo aqui de sentimento, e veja se você se identifica e coloca aí nos comentários se você se identifica com essa realidade, eu estou sufocada, eu sou a primeira a entrar no laboratório, a última a sair. Muitas vezes eu quero olhar para o laboratório para desenvolver o crescimento dele, trazer mais clientes, fazer um trabalho, só que eu não tenho tempo. Eu tenho que me dedicar ao técnico porque ele tem que sair com excelência. E todo o resto acaba ficando um pouquinho de lado. E aí a gente acaba numa pergunta que é: por quê? Para quem você faz o que você faz? E aí vem aquela questão romântica, né, do laboratório, do veterinário, desculpa, que faz veterinária por amor, que a gente ama muito, que a gente gosta, e que a gente não sabe muitas vezes cobrar, falar de dinheiro, falar de negócios, a gente fica sem graça, isso soa um pouco ambicioso demais. E, na verdade, ninguém vive de caridade, o laboratório precisa se sustentar. E existem hoje muitos laboratórios, né? E isso só está crescendo. Acho que a gente está em torno de uns 700 laboratórios hoje no Brasil.
Isso laboratório. Talvez essa conta, quer dizer, talvez não, nessa conta eu ainda não inclua os laboratórios que estão dentro das clínicas, né? Eu considero o laboratório aquele que presta serviço terceirizado, né, para várias clínicas, tá? Mas, e aí essa conta aumenta, né? E eu vejo que isso é uma tendência a aumentar muito mais pelo advento da resolução 1374, a minha esperança é muito boa em relação a isso, que esses laboratórios que se dizem laboratórios, né, tenham que se normatizar aí a nova resolução. Mas voltando ao contexto do porquê a gente faz o que a gente faz, uma das coisas que a gente não recebe na escola e acaba penando na vida real é gestão. E é essa palavrinha gestão que vai mover uma engrenagem muito grande de pré-analítico, analítico, pós-analítico, comercial e marketing. Mas se eu não faço uma gestão adequada, eu sufoco. E aí você vai se remeter àquele sentimento que eu descrevi anteriormente. Agora, se você vai em busca de informação, de gestão, de como gerir um laboratório, de como implementar um sistema da qualidade com um olhar de qualidade total e receber isso com carinho, amor, para que você vá em busca de aplicar, e quando eu falo carinho e amor, é porque muitas vezes o pessoal olha para isso como burocrático, como indo contra, né, aquilo que a gente quer, que é facilitar a vida. Mas a gestão laboratorial em si, ela é justamente uma ferramenta para facilitar a vida. Porque a gente precisa organizar a casa, e aí eu tenho que ir um pouco além disso, não é só organizar o laboratório, mas é organizar dentro de si mesmo também. Porque a gente precisa ter muito claro, né, para quem é dono de laboratório, para quem iniciou um laboratório, para quem quer iniciar um laboratório, a gente tem que ter muito claro por que faz o que faz. E aí isso está dentro da missão e da ambição realmente do laboratório. Onde você quer chegar? Que tamanho de laboratório você quer ter? Quantos exames você quer fazer por dia? Qual prolabore você quer tirar da sua empresa, né, daqui tantos anos? Ou como você quer que a sua empresa esteja? Quantos funcionários você quer ter? Né? Quantos colaboradores? Enfim, quantos setores dentro do laboratório você quer desenvolver? E aí, isso é o primeiro passo, é a base de tudo para uma empresa, para ficar muito claro como que é essa empresa, como que esse laboratório funciona, quais são as regras desse laboratório, que tipo de pessoa que eu quero que trabalhe comigo. E aí a gente vai para um ponto que é a tal da cultura dentro da empresa. A cultura é o jeitão que a empresa funciona. Se você está acostumado a abrir muitas exceções para o seu cliente, né, você tem uma cultura diferente daqueles que já não são tão de abrir aí exceções para os clientes. E isso tem consequências de um lado e de outro. Agora, a sua cultura também é aquela cultura que faz treinamento para os funcionários, que engaja esses funcionários, que se preocupa com os resultados, que leva padrões para os processos, para que os resultados também sejam padronizados. E essa visão empreendedora de entender por que você faz o que faz, de estruturar uma cultura que você mostre para os seus colaboradores como que o seu laboratório vai funcionar, leva, então, à formação de gestores. E esses gestores, na verdade, eles vão ser líderes de equipes. E eu tenho certeza que muitos laboratórios, por mais pequenos que sejam, eles têm aí pelo menos 3 pessoas envolvidas, que não é lá um número grande, mas já é uma estrutura que precise de uma pessoa estratégica ali para organizar, delegar e engajar aquela equipe. Então, dessas 3 pessoas que eu estou comentando, vou ter aí uma secretária, uma pessoa que fica ali na recepção, recebendo, mexendo com papelada, fazendo agendamento de cliente, etc. Tem o patologista clínico que fica lá dentro do laboratório, às vezes um técnico para ajudar no operacional, ou então o motoboy que vai fazer aí
o relacionamento, a captação dessas amostras. Mesmo você tendo uma equipe de 5, de 5, de 10, a liderança e o desenvolvimento dessa capacidade pessoal, né, é extremamente importante para você desenvolver o seu laboratório. Por que eu estou falando isso? Porque quem lidera dá exemplo, mas quem lidera também ensina. Não é só pelo exemplo que a gente aprende, é também pegando na mão, mostrando como que faz, dando treinamento e passando confiança para aquele colaborador, para que você tenha confiança nele e ele tenha confiança do que ele está fazendo. O que eu vejo? A galera quer contratar um profissional, olha, você sabe fazer exame? Beleza, então pega aí e faz. Mas não passa a cultura, não passa as regras da casa, aonde que essa pessoa pode chegar trabalhando ali, quais são as estratégias aí de crescimento dessa empresa, não diz para ela efetivamente qual é a função dela, o que ela tem que fazer, e a pessoa fica ali, apagando incêndio o tempo todo, fazendo daqui e dali, e o gestor, dono, líder, enfim, também vai ficar sufocado, porque muitas vezes ele não tem confiança naquele colaborador e acaba fazendo ele mesmo para poder tapar os buracos ali e ainda fica frustrado porque contratou alguém que não atende às expectativas dele, mas as expectativas não foram explicadas, não foram demonstradas, não houve aí uma gestão eficiente desse recurso humano. E isso é só um pedaço da fatia do que é isso tudo, né? Existem aí 12 tópicos que a gente pode elaborar a respeito de engajamento, né? São 12 perguntas que a gente responde a respeito de engajamento. E o engajamento eu ainda destaco para aqueles que têm uma equipe, né, no laboratório, ela pode aumentar em até 23% os lucros do laboratório ou de qualquer negócio, tá? Porque engajamento não é só uma coisa que acontece no laboratório, acontece em qualquer empresa. E voltando agora, né, já que a gente já contextualizou tudo aqui dentro do laboratório, a gente vai falar efetivamente de como a gente lida com a satisfação dos clientes. E a satisfação do cliente, ela é uma equação matemática que eu tenho percepção menos expectativa. É claro que isso vale até para a nossa vida, tá, gente? Se você quer viver satisfeito, é só diminuir aí a sua expectativa em cima de determinadas situações ou pessoas, que a satisfação, consequentemente, vai aumentar, porque você vai deixar de ser frustrado e vai ser muito mais surpreendido a respeito das coisas, pessoas e tudo mais. Então, apaga o pré-julgamento, apaga as expectativas e viva sendo surpreendido. No caso dos clientes, não é diferente. A percepção, né, vai estar diretamente relacionada, pessoal, com as experiências que o cliente tem com o seu laboratório. E a experiência, ela vem desde do momento que a pessoa entrou em contato com aquele motoboy até aquele contato com a assessoria explicando um exame, e tudo isso vai implicar na experiência. E a gente tem como medir isso nos nossos clientes. A expectativa, ela já não, a gente não tem muito controle sobre ela, mas a gente consegue criar, só que tem que tomar um pouquinho de cuidado para você não ser, o tiro não sair pela culatra, né? Então, se você cria expectativa demais, né? E como que eu crio expectativa no cliente, né? Ou quando eu dou a ele essa percepção, né? Através da comunicação que eu tenho com ele nas mídias, no site, por telefone, ou, enfim, né, qualquer outra forma, né, de contato que o cliente teve visualmente ou via áudio, vídeo, né, da sua empresa, do seu laboratório. Mas a percepção vem muito das experiências que ele teve com você. Aí, para a gente avaliar essas experiências que o cliente tem com você, nós temos o Key Performance Indicator, que são os KPIs, que são os indicadores de desempenho dentro do laboratório,
né? E um dos principais seria a taxa de reclamações de clientes. Esse é o indicador mais importante. Além, vou colocar aqui mais um comercialmente falando, que seria a taxa de... vou usar a palavra desistência para ficar mais fácil de entender. Seria a taxa de desistência de clientes, aqueles clientes que param de ser seus clientes, tá? E o Net Promoter Score, o NPS, é uma forma que a gente usa para avaliar o nível de confiança do cliente na sua marca, no seu laboratório, no caso aqui. Né? Então, é uma pergunta muito simples que a gente faz para o cliente sempre que ele tem uma experiência conosco, que é: quanto você recomendaria o laboratório XYZ para um amigo ou um colega médico veterinário? E aí a gente vai pontuar essas respostas, um score de 0 a 10, né? E aí ele vai dar uma nota, e baseado nessa nota, a gente vai identificar os clientes que são promotores, os clientes que são neutros e os clientes que são detratores. Os clientes promotores são aqueles que vão falar muito bem do seu laboratório, que vão promover efetivamente o seu laboratório para outros colegas. Aqueles clientes neutros é aqueles que vão não falar nem mal nem bem. Mas os detratores precisam sim de uma ação rápida para refazer essa experiência, ou pelo menos corrigir essa experiência ruim que está fazendo ele não falar nem mal, nem quer dizer, não ficar neutro, mas sim falar mal de você do seu laboratório, perdão, para outros colegas, ou para não indicar você, né, o seu serviço. Uma outra ferramenta, comercialmente falando, que a gente utiliza na qualidade para avaliar o laboratório é o benchmark, que é uma forma de se comparar com outros laboratórios, ou internamente com resultados anteriores, ou ainda com indicadores de desempenho. A gente vai sempre estar avaliando, ou competitivamente com os próprios concorrentes. A gente tem essa ferramenta para utilizar de avaliação também de performance do seu negócio. E por último, né, mas não menos importante, é o setor ou desenvolvimento realmente de um setor de sucesso do cliente, né? Que é um setor que vai garantir que o cliente obtenha, então, o melhor resultado possível após a compra, e no caso aqui, com a obtenção daquele resultado de exame. Então, quanto mais sucesso, quanto mais satisfeito esse cliente fica, você tem aí um aumento na taxa de retenção, ou seja, uma fidelização desse cliente em 5%, e o crescimento aí dos lucros de até 25%, segundo algumas pesquisas. Então, essa fidelização, a gente precisa trabalhar muito ela em cima das dores e das necessidades dos clientes. Então, a gente precisa... Esse setor de sucesso do cliente é justamente para entender o que você realmente precisa, o que nessa situação não ficou bom que poderia melhorar, o que o laboratório não oferece que você gostaria, o tempo de coleta, o tempo de demora de espera até a coleta da amostra, o tempo para sair um resultado, o tempo de ligação de uma solicitação de assessoria, enfim, todo esse relacionamento que a gente cria com o cliente e entender exatamente quais são as dores e as necessidades dele para ser atendida. E aí a gente também vai ter uma integração do exame com o cliente. Quando eu faço esse contato com o cliente, e aqui deixa eu esclarecer uma coisa que talvez não tenha ficado clara, é justamente nesse ponto aqui que vem aquela questão que eu recebo muito: mas eu perco o cliente por preço, tem cliente que me troca por preço. Eu falei: tá, mas vamos lá. Você está me falando de um cliente. Quanto esse cliente representa no seu faturamento? Isso vai significar muito nas ações que a gente vai montar, comercialmente falando, as estratégias. Segundo, como está o tratamento dos seus clientes atuais? Você está reclamando de um, né, falando que perdeu cliente específico, mas e os outros? Como você está tratando os seus outros clientes para que eles também não vão para o concorrente, né? Que eles não
te troquem aí por outro laboratório. Então, esse setor de sucesso do cliente vem justamente para manter o contato com os clientes. Então, assim, no dia a dia, a gente verifica, olha, tal clínica parou de mandar exame, tal hospital parou de mandar exame. Tem que ter alguém para ir lá e falar com esse lugar, com esse cliente, para entender o que está acontecendo, se realmente foi uma queda de demanda de atendimentos lá, ou se aconteceu alguma coisa, né? Então, isso é relacionamento, é preocupar-se com o que está acontecendo, tá? E aí, nesse momento, né, porque muitas vezes, lembrei de um outro ponto aqui, além de ficar reclamando que fulano te trocou por outro laboratório, a gente esquece de preocupar-se em trazer a consciência de novos clientes para o seu laboratório. E aí você fica gastando energia com algo que realmente talvez não valha a pena, dependendo, claro, de alguns fatores, para qualificar esse cliente como potencial ou não. Mas, através desse contato com o cliente, então, a gente vai fazer essa atualização de experiências, a gente pode, então, repescar alguns clientes, como eu comentei, aqueles que deixaram de usar o serviço por algum motivo, ou às vezes algo que não ficou bem esclarecido, ou algum mal entendido que o laboratório nem ficou sabendo, e algo simples de resolver, mas que o cliente não vai ficar gastando energia, talvez vale mais a pena ele ir para outra, e se você gastar a sua energia em manter um relacionamento com esse cliente, você o traz de volta. Além de fazer cross-sell e upsell, né? São termos aí que a gente utiliza na parte de comercial e marketing. Cross-sell significa, numa conversa com o cliente, às vezes verificar que ele está precisando de mais algum exame para algum caso clínico específico que ele nem sabia que poderia auxiliar aí muito naquele caso. Ou então um upsell, que na verdade eu poderia dizer que aqui seriam exames com maior valor agregado. Vamos supor que é um cliente que não pede dosagens hormonais, por exemplo, ou não faz histopatológico com você. Enfim, é uma forma de você informar ele que você também tem esses exames e ensiná-lo que muitas vezes é isso, eles não sabem pedir esses exames, ou não sabem nem que esses exames existem, que são úteis, e você pode trazer aí a ele essa clareza e ele passar a solicitar mais esses exames, né? E entender que isso vai ser útil na rotina. Percebam, não é simplesmente vender exame, tá, pessoal? É justamente mostrar ao cliente a consciência, trazer eles a consciência da importância de outros exames que ele não tinha, ou mesmo de outros serviços que você também oferece, que ele também não conhecia, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E já indo aqui para os nossos encerramentos, até por conta de horário, quando nós juntamos a palavra qualidade, liderança e gestão, eu trago aqui uma outra reflexão para você que está me assistindo agora, tá? Que está diretamente relacionado ao quanto você quer que o seu laboratório cresça, né? Ou se você é colaborador e também ganha com o laboratório crescendo, quando você é líder, gestor, enfim, estrategicamente, e vamos dizer aí que pelas pesquisas que estudam gestão, liderança e desenvolvimento de um negócio, a pessoa que fica nessa função, ela tem que dedicar-se ao operacional em 10 a 30% do seu tempo aí no laboratório. Operacionalmente, então, ficar lá fazendo as coisas com a própria mão, né? Deixa aqui que eu faço isso, deixa aqui que eu faço aquilo. Isso é operacional, tá? Então, para quem está num cargo estratégico de gestão de liderança, esse tempo operacional ele tem que ser mais reduzido. Eu coloquei aqui de 10 a 30% no contexto laboratório veterinário, mas em grandes empresas isso se resume a 10% apenas, tá? Por quê? Estrategicamente, você tem que dedicar, quer dizer, o seu tempo ele tem que estar dedicado às estratégias entre 70% e 90% do seu tempo. E isso é justamente para você pensar com uma visão muito mais ampla do seu laboratório, né? E também para visualizar possibilidades de crescimento, tanto de ações comerciais e marketing que a gente conversou aqui, com o que você já tem dentro do laboratório, como também pensar em novos exames, novas
estratégias de qualidade, de gestão, onde você vai ter indicadores para avaliar aí perdas, despesas, formas de você economizar dentro do laboratório. Então, isso é uma visão estratégica, tá? Para vocês entenderem esses dois tópicos. E por último, mas não menos importante, quero deixar justamente essa frase, que é: foque no seu valor e não no seu preço. O valor é aquilo que você entrega de experiência para o seu cliente. O preço, muitas vezes, ele pode ser até insignificante diante do valor que você consegue mostrar e entregar efetivamente para o seu cliente diariamente. Quero deixar aqui mais uma vez a minha gratidão pela atenção de vocês, de todos que estão aqui acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo abrir o YouTube. E agradecer à comissão organizadora do Encontro Nacional de Patologia Clínica Veterinária por me dar o prazer de estar aqui falando com vocês sobre algo que eu gosto tanto.